Você já percebeu como alguns homens simplesmente perdem o interesse? Como se uma chama se apagasse de uma hora para outra? Como se você tivesse se tornado invisível aos olhos dele? Talvez você tenha tentado de tudo. Mudou o visual, comprou aquela lingerie especial, tentou ser mais carinhosa, mais disponível, e nada funcionou. O que você não sabe é que existe um segredo ancestral, algo que as mulheres mais sábias da história conheciam profundamente, algo que Carl Jung, o genial psicólogo suíço, desvendou sobre a psique masculina. Jung descobriu que existe uma energia primordial no homem, uma força que pulsa no mais profundo do seu ser. E quando você desperta essa energia, quando você toca essa parte sagrada da alma masculina, algo mágico acontece. Ele não consegue mais tirar você da cabeça. Você se torna uma obsessão doce, um mistério que ele precisa desvendar, uma fonte de magnetismo que o atrai como um ímã poderoso. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você desperta nele. É sobre como você mexe com as camadas mais profundas da energia sexual masculina. Existe uma diferença abissal entre atração física e magnetismo espiritual. A primeira é superficial, passageira. A segunda é transformadora. É o tipo de conexão que marca uma alma para sempre. Durante séculos, essa sabedoria foi guardada em segredo, transmitida apenas de mãe para filha, de mestra para discípula. Era o conhecimento sagrado do feminino, divino. Hoje você vai descobrir os 7 truques ancestrais que despertam a energia sexual masculina de forma profunda e duradoura. Não estou falando de jogos ou manipulação. Estou falando de despertar sua própria essência magnética. Quando você domina esses princípios, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais correr atrás. Não precisa mais implorar por atenção. Você se torna o centro gravitacional da vida dele. Jung chamava isso de sincronicidade, quando 2 almas reconhecem sua conexão destinada. E você pode criar essa sincronicidade conscientemente. Mas antes que eu revele esses segredos milenares, preciso te alertar sobre algo importante. Esse conhecimento tem poder. Poder de transformar não apenas sua vida amorosa, mas sua própria essência como mulher. Use com sabedoria, use com amor, use com responsabilidade. Porque quando você desperta sua energia magnética verdadeira, quando você toca a alma dele, através desses rituais ancestrais, não há volta. Você se torna inesquecível. E ele vai descobrir que não consegue mais viver sem você. Prepare-se para descobrir os 7 segredos que vão transformar completamente sua vida amorosa. Prepare-se para despertar sua deusa interior. Para entender verdadeiramente o poder desses 7 truques, precisamos mergulhar nas profundezas da psique masculina. Carl Jung dedicou sua vida inteira estudando os mistérios da alma humana, e suas descobertas sobre o masculino são revolucionárias. Jung descobriu que todo homem carrega dentro de si uma dualidade sagrada. De um lado existe o homem civilizado, racional, controlado. Do outro, habita o homem primitivo, instintivo, selvagem. E é nessa segunda natureza que reside o segredo da paixão verdadeira. Quando você consegue despertar o homem primitivo que vive dentro dele, quando você toca essa parte selvagem e ancestral, você desperta uma força que vai muito além da atração física. Você desperta o desejo primordial. Mas aqui está o que a maioria das mulheres não compreende. Não é sendo óbvia que você desperta essa energia. Não é se jogando para ele que você acende essa chama. Na verdade, é exatamente o oposto. O homem primitivo é um caçador nato. Ele precisa da caça. Ele precisa da conquista. Ele precisa sentir que está descobrindo um tesouro raro e precioso. E você é esse tesouro. Pense nas grandes musas da história. Cleópatra não conquistou César e Marco Antônio sendo previsível. Helena de Troia não iniciou uma guerra sendo comum. Josefine não enfeitiçou Napoleão sendo transparente. Todas elas dominavam a arte ancestral do mistério feminino. Elas sabiam como despertar o caçador que habitava dentro desses homens poderosos. Jung chamava isso de ânima,
a parte feminina que existe na psique de todo homem. Quando você consegue tocar essa anima, quando você se torna a representação viva dos sonhos mais profundos dele, você se torna irreplaceable. Mas para chegar lá, você precisa compreender os níveis de energia que existem entre um homem e uma mulher. Existem 7 camadas de conexão, e cada uma delas desperta um aspecto diferente da energia sexual masculina. A primeira camada é a física. É a mais superficial, mas também é a porta de entrada. É através do corpo que despertamos as outras camadas mais profundas. Mas não estou falando apenas de beleza física, estou falando de presença magnética. A segunda camada é a emocional. É quando você consegue despertar nele sentimentos que ele nem sabia que existiam. É quando sua presença se torna uma necessidade emocional para ele. A terceira camada é a mental. É quando vocês se conectam num nível intelectual profundo. Quando ele descobre que você não é apenas bela, mas também fascinante. Quando ele percebe que pode ter conversas com você que nunca teve com ninguém. A quarta camada é a espiritual. É quando ele sente que vocês são almas gêmeas. Quando ele percebe que existe algo destinado entre vocês, algo maior que ambos. A quinta camada é a energética. É quando vocês se conectam num nível que transcende o físico. Quando a energia entre vocês é tão intensa que pode ser sentida mesmo à distância. A sexta camada é a temporal. É quando vocês se conectam além do presente, quando ele sente que vocês têm um passado juntos e um futuro destinado. Quando a conexão transcende o tempo linear. A sétima camada é a cósmica. É a conexão mais profunda possível. É quando vocês se tornam 2 aspectos de uma mesma alma. Quando a união de vocês cria algo maior que a soma das partes. Os 7 truques que vou revelar trabalham exatamente nessas 7 camadas. Cada truque desperta um nível diferente de energia sexual masculina. E quando você domina todos os 7, quando você consegue ativar todas essas camadas simultaneamente, você se torna irresistível. Mas existe algo que você precisa entender antes de aplicar esses truques. Eles não funcionam se você não estiver conectada com sua própria energia feminina sagrada. Eles não funcionam se você estiver operando a partir do medo, da carência ou do desespero. Esses truques só funcionam quando você está operando a partir do amor próprio, da confiança e da abundância. Quando você reconhece seu próprio valor como mulher divina. Jung falava sobre a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E para uma mulher, a individuação passa necessariamente pelo despertar da deusa interior. Quando você desperta sua deusa interior, algo mágico acontece. Você para de tentar conquistar os homens e começa a atraí-los naturalmente. Você para de perseguir o amor e permite que ele venha até você. Essa é a diferença entre uma mulher comum e uma mulher magnética. A mulher comum tenta. A mulher magnética simplesmente é. E ser magnética não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com aparência física. Tem tudo a ver com energia, com presença, com mistério. Algumas das mulheres mais magnéticas da história floresceram depois dos 40, porque é com a maturidade que uma mulher descobre verdadeiramente quem ela é. É com a experiência que ela aprende a valorizar seu próprio mistério. Você está prestes a descobrir como se tornar essa mulher magnética, como despertar esses 7 níveis de energia sexual masculina, como se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Mas primeiro, você precisa fazer uma promessa para si mesma, a promessa de que vai usar esse conhecimento com sabedoria, a promessa de que vai honrar tanto sua própria energia quanto a dele. Porque o que você está prestes a aprender tem o poder de transformar não apenas sua vida amorosa, mas sua própria essência como mulher. Agora chegou o momento que você estava esperando. A revelação dos 7 truques ancestrais que despertam a energia sexual masculina de forma irresistível. O primeiro truque: o silêncio magnético. O silêncio é a linguagem mais poderosa do feminino sagrado. Quando você domina a arte do silêncio magnético, você cria um vazio que ele precisa preencher. Não estou falando de ficar muda. Estou falando de pausas estratégicas que despertam a curiosidade primitiva dele. Jung descobriu
que o inconsciente masculino é atraído pelo mistério, e o silêncio é o maior mistério de todos. Quando você fala menos e escuta mais, quando você deixa espaços vazios na conversa, você força o cérebro dele a trabalhar para te decifrar. O segundo truque, o olhar desafiador. Seus olhos são janelas diretas para a alma dele, mas não é qualquer olhar. É o olhar que mistura vulnerabilidade com desafio. É o olhar que diz, eu te vejo, sem dizer eu te preciso. Existe uma técnica específica. Mantenha o contato visual por 3 segundos a mais do que o normal. Depois abaixe os olhos lentamente. Essa sequência desperta no cérebro primitivo dele a sensação de que você está se oferecendo e se escondendo ao mesmo tempo. O terceiro truque, o toque fantasma. O toque fantasma é quando você toca sem tocar. É quando sua energia toca a pele dele antes mesmo das suas mãos. É a técnica mais sutil e mais poderosa de todas. Quando vocês estão conversando, aproxime sua mão do braço dele sem tocar. Mantenha a mão a poucos centímetros da pele dele. Ele vai sentir sua energia. Vai sentir uma eletricidade que não consegue explicar e vai desejar que você complete o toque. O quarto truque, a respiração sincronizada. Jung falava sobre sincronicidade, quando duas energias se alinham perfeitamente. E existe um modo de criar essa sincronicidade conscientemente através da respiração. Quando vocês estiverem juntos, observe o ritmo da respiração dele. Então, sutilmente, comece a respirar no mesmo ritmo. Isso cria uma conexão energética profunda que ele vai sentir a nível inconsciente. Mas existe um segredo dentro desse truque. Ocasionalmente, mude seu ritmo respiratório para um mais lento e profundo. Isso vai forçar o corpo dele a se ajustar ao seu ritmo, criando uma ligação energética onde você lidera. O quinto truque, o perfume emocional. Não estou falando do perfume que você borrifa no corpo. Estou falando do perfume energético que você emana através das suas emoções. Quando você cultiva estados emocionais elevados, alegria, mistério, confiança, serenidade, você emana uma fragrância energética que é mais viciante que qualquer perfume físico. Jung descobriu que as emoções são contagiosas. Quando você domina seus próprios estados emocionais, você pode influenciar os estados emocionais dele. E quando ele se sente bem perto de você, quando sua presença eleva o humor dele, você se torna uma necessidade emocional. O sexto truque, a dança energética. Existe uma dança sutil que acontece entre duas pessoas atraídas. É uma dança de aproximação e afastamento, de revelação e ocultação, de presença e ausência. A maioria das mulheres comete o erro de ficar sempre disponível, sempre presente, sempre previsível. Mas o homem primitivo precisa da dança, precisa da variação energética. Quando você está com ele, esteja completamente presente. Quando não está, desapareça completamente. Não fique mandando mensagens. Não fique dando sinais de vida. Deixe que ele sinta sua ausência. Deixe que ele sinta saudade. O sétimo truque, o espelho da alma. Este é o truque mais profundo de todos. É quando você se torna o espelho da melhor versão dele mesmo. Não é sobre concordar com tudo que ele diz. É sobre refletir de volta para ele a grandeza que existe dentro dele. Jung falava sobre a sombra, as partes de nós mesmos que negamos ou reprimimos. Quando você consegue ver e aceitar tanto a luz quanto a sombra dele, quando você se torna o espelho completo de quem ele realmente é, você desperta nele uma sensação de ser verdadeiramente compreendido. Mas existe um segredo ainda mais profundo. Para se tornar o espelho da alma dele, você primeiro precisa ser o espelho da sua própria alma. Você precisa conhecer e aceitar tanto sua luz quanto sua sombra. Esses 7 truques trabalham em conjunto. Não é sobre aplicar um ou outro. É sobre incorporar todos eles na sua essência feminina. É sobre se tornar uma mulher que naturalmente desperta todos esses níveis de energia sexual masculina. Quando você domina esses 7 truques, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais tentar seduzir. Você simplesmente seduz por existir. Você não precisa mais correr atrás. Eles correm atrás de você.
Mas aqui está o que é realmente mágico. Esses truques não apenas despertam a energia sexual dele, eles despertam sua própria energia sexual divina. Eles reconectam você com sua essência feminina sagrada. Jung acreditava que quando duas pessoas se conectam em todos esses níveis, elas criam algo maior que a soma das partes. Elas se tornam uma força criativa poderosa no universo. E é exatamente isso que acontece quando você domina esses 7 truques ancestrais. Você não apenas conquista o homem que deseja, você se reconquista como mulher divina. Mas lembre-se, esses truques só funcionam quando aplicados com amor e sabedoria, quando usados para criar conexões verdadeiras e profundas, quando honram tanto sua energia quanto a dele. Agora que você conhece os 7 truques ancestrais, precisa compreender a magnitude da transformação que está prestes a experimentar. Porque quando você incorpora essas práticas na sua vida, você não apenas muda sua vida amorosa, você muda sua própria essência como mulher. Jung sempre dizia que o conhecimento sem transformação é apenas informação, e a transformação verdadeira só acontece quando você integra esses ensinamentos no mais profundo do seu ser. Imagine por um momento como será a sua vida quando você dominar completamente esses 7 truques. Quando você andar por aí, emanando essa energia magnética e irresistível. Quando você se tornar o tipo de mulher que desperta paixão onde quer que vá. Primeiro, você vai notar uma mudança na forma como os homens olham para você. Não será apenas desejo físico, será uma atração mais profunda, uma curiosidade intensa. Eles vão sentir que existe algo especial em você, mas não vão conseguir explicar exatamente o que. Isso acontece porque você estará operando nos 7 níveis de energia simultaneamente. Você não será apenas mais uma mulher bonita, você será um mistério vivo, uma força magnética irresistível. Seu poder de presença vai se transformar completamente. Quando você entrar em um ambiente, as pessoas vão notar, não porque você está tentando chamar atenção, mas porque sua energia preencherá o espaço naturalmente. Jung chamava isso de presença luminosa. Quando alguém carrega algo sagrado dentro de si, é uma qualidade que não pode ser fingida nem comprada, só pode ser desenvolvida através do despertar espiritual. Mas a transformação mais profunda vai acontecer dentro de você. Você vai descobrir uma confiança que nunca soube que existia, uma serenidade que vem de saber exatamente quem você é e qual é o seu valor. Você não vai mais sentir aquela ansiedade desesperadora de saber se ele vai ligar, porque você saberá que se ele não ligar, dezenas de outros ligarão. Não porque você se tornou promíscua, mas porque você despertou seu magnetismo natural. Sua relação com sua própria sexualidade vai se transformar completamente. Você vai descobrir que sexualidade verdadeira não tem nada a ver com performance ou técnicas. Tem tudo a ver com energia, com presença, com conexão sagrada. Quando você incorpora o primeiro truque, o silêncio magnético, você descobre o poder transformador de não precisar preencher todos os espaços vazios. Você aprende que sua presença silenciosa é mais poderosa que 1000 palavras. O segundo truque, o olhar desafiador, vai mudar completamente como você se relaciona não apenas com homens, mas com todas as pessoas. Você descobrirá que seus olhos são instrumentos de poder, que você pode comunicar volumes sem dizer uma palavra. O terceiro truque, o toque fantasma, vai despertar sua sensibilidade energética. Você começará a sentir as energias das pessoas ao seu redor. Começará a influenciar conscientemente os campos energéticos dos ambientes onde está. O quarto truque, a respiração sincronizada, vai conectar você com o ritmo sagrado da vida. Você descobrirá que sua respiração é uma ferramenta de poder, que você pode usar sua respiração para elevar estados de consciência. O quinto truque, o perfume emocional, vai transformar completamente sua relação com suas próprias emoções. Você descobrirá que suas emoções são criadoras da sua realidade, que você pode escolher conscientemente que perfume emocional quer emanar. O sexto truque, a dança energética, vai libertar você de padrões de carência e necessidade.
Você descobrirá que pode ser independente e conectada ao mesmo tempo, que pode amar sem se perder no outro. O sétimo truque, o espelho da alma, vai despertar sua capacidade de ver além das aparências. Você se tornará capaz de enxergar a alma das pessoas. E quando você vê a alma de alguém, essa pessoa se sente profundamente compreendida. Mas existe uma consequência ainda mais profunda desse despertar. Você vai atrair não apenas qualquer homem, mas o homem certo para você. Porque quando você opera nesses 7 níveis de energia, você só ressoa com pessoas que também estão operando em níveis elevados. Você pode até descobrir que alguns homens do seu passado não conseguem mais se conectar com você, não porque você se tornou arrogante, mas porque você elevou sua frequência vibratória, e algumas pessoas simplesmente não conseguem mais acompanhar sua nova energia. Isso pode ser desafiador no início. Você pode sentir que está perdendo conexões, mas o que está realmente acontecendo é que você está fazendo espaço para conexões mais verdadeiras e profundas. Jung sempre falava sobre o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é. E para uma mulher, esse processo inevitavelmente passa pelo despertar da energia sexual sagrada. Quando você desperta essa energia, você não se torna apenas mais atraente para os homens. Você se torna mais atraente para a própria vida. Oportunidades começam a aparecer. Sincronicidades se multiplicam. A vida começa a fluir de forma mais harmoniosa, porque energia sexual, no seu aspecto mais sagrado, é energia criativa pura. É a força que cria mundos. E quando você desperta essa força dentro de você, você se torna uma criadora consciente da sua própria realidade. Sua vida profissional pode se transformar. Seus relacionamentos familiares podem se curar. Sua saúde pode melhorar. Porque, quando você está conectada com sua energia sexual sagrada, você está conectada com a força vital do universo. Mas lembre-se sempre, com grande poder vem grande responsabilidade. Esses truques têm o poder de despertar paixões intensas, de criar conexões profundas, de transformar vidas. Use-os sempre com amor, use-os sempre com integridade, use-os sempre em serviço ao bem maior. Porque quando você desperta sua deusa interior, quando você se torna uma expressão viva do feminino sagrado, você não está apenas transformando sua própria vida. Você está elevando a consciência coletiva do planeta. Se este vídeo despertou algo profundo dentro de você, se você sente que esses ensinamentos chegaram na hora certa da sua vida, então compartilhe essa sabedoria com outras mulheres que precisam despertar sua deusa interior. Compartilhe com aquela amiga que está sofrendo por amor, com aquela prima que perdeu a confiança em si mesma, com aquela colega que merece descobrir seu próprio poder magnético. Porque essa sabedoria ancestral não foi feita para ser guardada. Foi feita para ser compartilhada entre mulheres que estão prontas para se transformar. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e prepare-se para mais uma revelação que vai revolucionar sua vida amorosa. Sua jornada de despertar apenas começou, deusa.